O carro mais polêmico de 2024 foi lançado com o nome de VCarb 01 pela equipe RB, a antiga AlphaTauri. O novo nome, as novas cores e a colaboração mais estreita com a Red Bull chamaram a atenção no inverno, o que não deve mudar muito quando o carro for para a pista. Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda terminaram ano passado como companheiros de equipe, mas talvez a parceria na antiga AlphaTauri, antes conhecida como Toro Rosso, fique por aí. Ela tem uma nova identidade que muitas pessoas detestaram e um novo visual que pelo menos foi mais bem recebido. Tem uma nova pessoa no comando pela primeira vez na história da equipe. O antigo chefe de equipe Franz Tost deu lugar ao ex-Ferrari Laurent Mekies. O que realmente importa é que o novo carro tem influência do RB19 de 2023 da Red Bull. Peças foram atualizadas da Red Bull, o que maximizou quanto uma equipe pode comprar da outra. Ligações estreitas com a Red Bull geraram reclamações das adversárias. A McLaren esperneou e deve espernear ainda mais se o carro da antiga AlphaTauri chegar aonde a Red Bull deseja. Não dá para ignorar o momento em que o primeiro dos dois lançamentos das equipes da Red Bull foi feito. Está em andamento uma investigação sobre alegações feitas contra o chefe da Red Bull, Christian Horner. É uma situação grave num momento indigesto para a equipe. Afinal, a RB e a Red Bull estão sob os holofotes agora. E esse assunto sério acomete uma das duas equipes, e a empresa-mãe também. Por hora, a gente vai falar da segunda equipe, a RB. Em outro vídeo, a gente fala de Horner uma vez que as investigações sejam concluídas e as consequências sejam conhecidas. Vamos começar pelo óbvio. O carro foi devidamente pintado e vai se destacar em meio aos outros muitos carros pretos no grid. O novo esquema de cores lembra o finado carro da Toro Rosso. Além disso, o VCarb 01 traz algumas coisas do RB19. As primeiras imagens renderizadas confirmam a mudança de suspensão dianteira de push rod para pull rod. Em vez de construir a própria suspensão dianteira, a RB agora vai pegar esse componente do RB19, que é o carro da Red Bull do ano passado, e não do RB20, que é o carro desse ano. Dá para ver apenas a parte frontal do braço superior do wishbone. Já a perna traseira está escondida atrás dela. Isso indica uma quantidade significativa de anti-mergulho na suspensão dianteira. Na traseira, continua a caixa de câmbio da Red Bull e a suspensão traseira, como no ano passado. Essa é uma configuração de push rods. Perceba que a perna frontal superior do wishbone fica mais baixa que a perna traseira, o que indica o anti-afundamento. Usar a suspensão da Red Bull com anti-mergulho e anti-afundamento é uma mudança significativa que deve trazer grandes ganhos em termos de controle da plataforma mecânica durante frenagens e acelerações. Isso deve manter o desempenho aerodinâmico mais consistente. Claro, isso pode potencializar o desempenho, porém, pode levar um tempo para a equipe entender como configurar melhor o carro para maximizar a interação aeromecânica. É por isso que o carro tende a ser mais lento no início, com progresso contínuo depois. Assim como aconteceu em outros carros já revelados, dá para ver uma mudança na entrada do sidepod. Ele é o design no estilo do RB19. A parte inferior fica mais estendida para frente e a entrada fica o mais alto possível, para abrir o undercut. A entrada também tem uma forma mais estreita, tipo caixa de correio, bem ao estilo Red Bull. A ideia é minimizar a perturbação aerodinâmica quando os radiadores não conseguirem lidar com o fluxo de ar entrando em alta velocidade. Isso cria derramamento externo, que tem que ser mitigado para não comprometer o desempenho. O resto do sidepod lembra o AT04 do ano passado. Tem uma curvatura familiar na direção da traseira e um canal correndo pela superfície superior. Lembra a especificação antiga de 2023, tanto em cima quanto no lado. Então, essa parte pode mudar até o Bahrein. A ponta do nariz é um pouco diferente. A asa dianteira e o assoalho, que foram atualizados até o fim do ano passado, devem ser modificados. Pelo menos foi assim na maioria dos carros que a gente viu até agora. A asa traseira também se parece com a versão do final de 2023. Imagens renderizadas não permitem tirar muitas conclusões. Mesmo com a visão limitada desse carro, os sinais de influência do RB19 são bem claros. A maioria das equipes vai apresentar carros similares ao RB19 porque ele foi muito bem sucedido. A gente está vendo no grid detalhes de suspensão dianteira e traseira, entradas de sidepod e diferentes formas, além de designs de borda de assoalho inspirados na Red Bull da era do efeito solo. Então, os recursos de design do carro não são controversos. É nesse contexto que a segunda equipe da Red Bull tem estreitado laços com a principal há algum tempo. Sempre houve um certo nível de cooperação. O maquinário projetado pela Red Bull foi usado
implementado nas 4 primeiras temporadas da ex-Toro Rosso de 2006 a 2009. Isso foi antes das regras que impediam os carros clientes. Então, normalmente a segunda equipe seguia o próprio caminho. Ela tinha acesso a componentes da Red Bull, mas nunca se aproximou da maneira como a Haas vem fazendo com a Ferrari para maximizar as peças que poderia pegar. Em vez disso, a segunda equipe tinha um menu de peças disponíveis que poderia escolher. Algumas tinham 1 ano de idade, outras eram mais velhas. Peças mais atualizadas apareciam de vez em quando. E a segunda equipe seguia a própria filosofia aerodinâmica. Houve vezes em que as duas equipes nem sequer tinham o mesmo motor. Por exemplo, em 2018, quando a Toro Rosso usava a Honda e a Red Bull ainda estava com a Renault. Antes da temporada de 2021, ela completou a mudança para poder compartilhar o túnel de vento da Red Bull em Bedford. Foi um movimento possibilitado pela Fórmula 1, o que introduziu restrições tanto no uso quanto na ocupação do túnel de vento. Porém, as regras proíbem o compartilhamento de dados aerodinâmicos. Então, eram duas equipes distintas, dividindo alguns recursos. Isso foi um impulso para a equipe, que ainda era a última a usar túnel de vento no modelo de escala de 50%. Isso permitiu que ela atualizasse para a fidelidade mais alta, de 60%, escala máxima permitida pelas regras da Fórmula 1. Desde que a decisão foi tomada pela Red Bull de integrar mais as duas equipes, a RB vem num processo de mudança para uma nova instalação no campus da Red Bull em Milton Keynes. A mudança está prevista para o segundo semestre. O pessoal vem do escritório de Bicester, que fica ao lado do antigo túnel de vento. Alguns vêm de Faenza. No entanto, a base de Faenza vai continuar com as instalações de equipe de corrida baseada lá, junto com outros departamentos. Tudo isso é resultado da pressão da Red Bull para aproveitar ao máximo o que é chamado de sinergia entre as duas equipes. As regras não permitem uma colaboração total, mas esses movimentos fazem da RB uma efetiva segunda equipe como nunca tinha acontecido. A destruição da identidade AlphaTauri, dando lugar ao nome RB, é um sinal de como a Red Bull vê a necessidade de essas duas operações trabalharem juntas. Até agora, tá tudo dentro das regras. Em princípio, não é diferente do que a Haas faz com a Ferrari, mas os adversários não enxergam assim. Em parte porque a AlphaTauri terminou 2023 mais competitiva, e também porque as duas equipes pertencem ao mesmo dono. As preocupações existem pelo receio de que as coisas possam ser manipuladas. Isso foi discutido em reuniões da comissão da Fórmula 1 no final de 2023. A McLaren fez lobby para que as colaborações fossem mais restritas para o próximo conjunto de regras em 2026 e que estivessem de acordo com o Pacto de Concórdia. A ideia é colocar mais ênfase na independência dentro da governança da Fórmula 1 e não apenas nas regras. O receio é de uma grande vantagem se duas equipes, especialmente aquelas que compartilham componentes mecânicos-chave, intercambiassem a pesquisa e o desenvolvimento de certos itens. Elas poderiam compartilhar detalhes de desenvolvimento ou até segredos aerodinâmicos. As regras da Fórmula 1 proíbem explicitamente isso, e a FIA disse que não acredita que esteja acontecendo algo nesse sentido. Porém, a FIA quer ter o poder de fiscalizar as instalações das equipes quase sem aviso prévio. Outra preocupação é que essa é uma equipe que pode ficar muito mais competitiva se compartilhar a propriedade completa com outra equipe. E seja uma questão de percepção ou uma ameaça séria, houve uma possibilidade implícita de conluio para influenciar questões esportivas. Isso acontece porque a Red Bull está muito envolvida no que a sua segunda equipe vem fazendo. Além dos laços mais estreitos com a Red Bull Racing, a influência pode ser vista em uma série de nomeações importantes da Red Bull antes da nova temporada. O ex-diretor técnico da FIA, Tim Goss, foi contratado como diretor técnico-chefe. Guillaume Catellani veio da Red Bull para ser diretor técnico adjunto. O experientíssimo Alan Permane foi recrutado depois de sair em 2023 da Team Aston, onde trabalhou por décadas. A gente duvida que qualquer uma dessas pessoas teria ido para uma AlphaTauri independente e com desempenho abaixo do esperado. Trata-se sim da Red Bull e dos laços com a melhor equipe da Fórmula 1. É isso que confere à RB o apelo necessário para fazer esses movimentos acontecerem. A nova identidade visual horrível já tinha sido confirmada antes do lançamento, mas ver tudo funcionando e ouvir um novo nome corporativo tão esquisito enfatizou tudo o que as pessoas detestam em relação ao que aconteceu com a segunda equipe da Red Bull. Oficialmente, ela se chama Visa Cash App RB. Você sacou que a gente se esforçou para não falar o nome completo até agora, porque é o pior nome da história. Claro, patrocinadores mandam. Quase toda a equipe tem um nome oficial de entrada que a gente ignora. Mercedes
AMG Petronas é um exemplo. A Aston Martin Aramco Cognizant é outro. Mas toda equipe que tem um nome de patrocinador também tem um nome de identidade real e significativa. BWT Alpine é obviamente Alpine. MoneyGram Haas ainda é Haas. A única exceção é a Stake Formula One Team, mas praticamente todo mundo apenas chama de Sauber porque essa é a identidade que pegou. A ex-AlphaTauri, que um dia já foi Toro Rosso, não tem isso. Ela acaba de ser reformulada pela Red Bull, que tenta descobrir o que fazer com uma equipe da qual quer extrair mais. Perceba que todos nós estamos chamando de RB em vez de Racing Bulls, o que a Red Bull afirma que não é o que RB significa, ainda que tenha registrado o nome Racing Bulls e que uma marca tenha sido criada para isso. Isso tudo soa meio estúpido, não é? Pense em quanto essa equipe já perdeu desde os dias de Toro Rosso. Sim, poderia ser vista como a equipe júnior da Red Bull, mas não é disso que se trata. A Toro Rosso tinha certo significado. Desde que abandonou esse nome, ela tem lutado por relevância. O novo nome de equipe corporativa com duplo patrocínio não vai ajudar. Ninguém vai querer pronunciar o nome inteiro. Internamente tem sido difundida a sigla VCARB, que a gente agora sabe que é o nome do modelo do carro. A mídia em geral adotou as iniciais RB. Nenhuma dessas opções é lá grande coisa. A gente espera que o nome fique mais simples e mais claro com o tempo. É estranho que a nova identidade da RB pareça tanto com o layout azul e vermelho da Toro Rosso. Isso marca uma nova era que deveria ser ousada, impactante e reflexiva dos novos parceiros, mas parece já ter 5 anos de vida. Ok, vamos generosamente tratar esse detalhe como um retorno ao design moderno, especialmente porque ele já gerou uma imagem positiva em torno de um nome novo, muito ridicularizado por sinal. A nova pintura nesse rebranding tem como novidade a linha prateada, pelo menos até a equipe perceber que precisa reduzir o peso do carro e limpar tudo até ficar só o carbono aparente.